Olá, eu sou o professor Reginaldo Borges de Matemática e vamos resolver esta questão do assunto função quadrática. Zero da função. Zero da função. Primeiro deixa eu fazer o gráfico para dizer o que significa. Vamos, o eixo Y, o eixo X, mal feito, mas não tem problema. Eu não preciso dele bem bonitinho, só preciso explicar o que seria o zero da função, também chamado de raiz da função. Pode ser que a parábola fique dessa forma. Ela vai ter dois pontos em cima do eixo X. Estes dois pontos têm os valores para X. Por exemplo, aqui poderia ser o valor 1, menos 1 no caso, né? Porque está depois do eixo Y. E aqui poderia ser 5. 1 e 5. No caso aqui seriam as raízes. Esses valores de x, né, o menos 1 e o 5, que são pontos que ficam em cima do eixo x, se for substituir na função, quando fazer as contas, o resultado dá zero. Então, se eu pegar a função e no lugar do x colocar o 5 e fazer as contas, o resultado dá zero. Se eu pegar o menos 1 e colocar na função, né, no lugar do x colocar o menos 1 e fazer as contas, o resultado dá zero. Por isso o nome zero da função. Claro que a parábola ela pode vir de outra forma também. Ela pode aparecer com a concavidade voltada para cima, né? Ela pode aparecer dessa forma. Então aqui, mas ela vai ter as duas raízes. Pode ser que ela tenha apenas uma raiz. No caso, ela só toca o eixo em um ponto. Tocou e vai embora. Só toca em um ponto. Tanto com a concavidade para cima, como com a concavidade para baixo. Só vai ter um zero da função. E pode acontecer também de não ter. No caso, ela fica flutuando, digamos assim. Ó, não encosta no eixo X. E ela pode ficar com a concavidade voltada para baixo também. Então, não tem raiz, não toca o eixo X. Mas como eu faço os cálculos? Quando eu tenho a fórmula, né? Eu tenho a função. Está aqui, ó, como é que eu calculo? Basta eu igualar a zero. Então, eu vou pegar x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. É o zero da função? Eu quero que dê zero o resultado. Quais devem ser os valores para x? E aí eu posso calcular utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Para calcular as raízes, que aqui nós temos uma equação do segundo grau. Quando eu igualo a zero, ficou uma equação do segundo grau. Então, vou precisar do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos que o delta vai ser b ao quadrado. Olha aqui o b, menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a. O valor de a aqui ó, é 1. Vezes menos 5. Menos 5 está aqui o valor de c. Fazendo a conta aqui, menos 4 ao quadrado dá 16. Fazendo a conta, aqui é só multiplicação, vai ficar mais, né? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Então, o delta discriminante dá 36. Aí agora a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz do delta, que eu acabei de calcular. Dividido por 2a. Vamos lá? Então, no lugar do b, eu vou colocar o valor de b. O valor de b é menos 4. Mais ou menos, raiz de quem? Do delta. Qual é o valor do delta? 36. Dividido por 2 vezes a. Qual é o valor de a? 1. E aí eu vou fazer a continha agora. Vou ter o x'. Eu vou utilizar primeiro positiva aqui, ó. Tem o mais ou menos, uso o mais e depois o menos. Aqui a relação de sinais, o 4 vai ficar positivo, né? For menos com menos. Eu vou usar o mais. Raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2. Né? 2 vezes 1 dá 2. E aqui nós temos 10, dividido por 2, que é 5. Agora vamos para o x duas linhas. O x duas linhas. Nós vamos ter o 4 menos 6 dividido por 2.
4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, os zeros da função são menos 1 e 5. E eu acabei, já terminei, tá respondido, vai estar nas opções, tá feito, beleza? Mas e se eu quisesse usar outro método? Poderia? Poderia sim. Inclusive eu vou mostrar outro método aqui, já está resolvido, mas eu vou mostrar outro método. Deixa eu apagar para eu mostrar outro método. Lembrando, deixa eu anotar aqui para não esquecer, as raízes, quanto? Menos 1 e 5. Vai dar esse resultado aí, tem que dar. O método mudando, mas a resposta tem que ser a mesma, porque as raízes são únicas. Então vamos lá. Nós temos aqui a função y igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. O que é que eu faço com esse método que eu vou usar? Primeiro tem que ser 1 aqui no lugar do a. Então é 1. Ok? Não é toda vez que funciona tão fácil como vai funcionar agora. Então eu vou fazer o soma. As raízes, eu já conheço, ó. Mas vamos supor que eu não conheço as raízes. Mas somando ela, tem que dar esse valor aqui invertido. Ou seja, somando tem que dar 4. Eu não sei, ó, vamos imaginar que a gente não sabe quais são as raízes, mas sabe que se somar dá 4. E o produto, como é que a gente pega o produto? O produto vai ser o valor de C, não muda de sinal não, pega o próprio valor de C. O produto tem que dar menos 5. Então a gente tem que pensar dois números que somados dá 4 e multiplicados dá menos 5. Opa, que números são esses? É o menos 1 e o 5. Como assim? Some para ver quanto dá. Menos 1 mais 5 dá 4. Olha o 4 aqui. Multiplique menos 1 vezes 5 para ver quanto é que dá menos 5. Olha o menos 5 aqui. Então, conseguiria calcular também as raízes utilizando esse método. Mas quando não sabe esse método, vai lá para a fórmula de Bhaskara. Ok? Tchau, tchau.